mortal consciente de Deus está certo de sua salvação. Ele é destemido na sua vida, é honesto e coerente. Ele sabe como suportar com bravura os sofrimentos inevitáveis. Não se queixa quando enfrenta os sofrimentos inescapáveis. O verdadeiro crente não fica cansado de fazer o bem, apenas porque encontra oposições. A dificuldade aguça o fervor do amante da verdade e os obstáculos apenas incitam mais o empenho dos construtores destemidos do reino. E muitas outras coisas Jesus ensinou a todos eles, antes de se aprontarem para partir de Tiro. No dia antes de deixar Tiro e retornar para a região do Mar da Galileia, Jesus reuniu seus companheiros e ordenou aos 12 evangelistas que retornassem por um itinerário diferente daquele que ele e os 12 apóstolos deviam tomar. E depois que os evangelistas separam-se de Jesus, ali em Tiro, nunca mais voltaram a estar tão intimamente ligados a ele. Muito bom, muito bom. Na verdade, foi um trecho curtinho, mas à medida Isso. que algum dos senhores queira trazer algo, queira fazer um comentário. Então, essa primeira parte aqui, né, que que é o mortal consciente de Deus, então veja, né, se ele está consciente, está certo da salvação, tá, mas ele é destemido, é honesto e coerente, ok, até, né, destemido, a gente faz o possível, né, honesto e coerente também, mas suportar com bravura os sofrimentos inevitáveis. Então, aqui tem duas questões, né? Suportar com bravura, porque sempre quando a gente sofre, a gente fica. Na verdade, a gente fica bravo, né? Então, eu não sei se tem caso. Não gosta de sofrer. Mas aqui diz que é inevitável. Então, né? Não tem como escapar. Agora, não se queixar e não se queixar. Isso é uma coisa, assim, bastante difícil, né, quando a gente sofre. Eu, por exemplo, dores, para mim, físicas, nossa, é muito difícil, né? Você suportar com bravura e não se queixar. É assim, um exercício ainda que precisa ser feito, porque, nossa, quando a gente tem dor, a gente diz, mas por que isso, Jesus? Né? E tem pessoas que vivem com dores, assim, que vivem à base de remédio, porque tem doenças, assim, que têm dores terríveis, né? Físicas. Então, e a gente, essa parte aí não é fácil. Eu tenho dificuldade em, em analisar essa afirmação com aquele outro parágrafo que nós lemos agora, dito na semana passada, quando dizia que, na verdade, esse momento de dor, esse momento de reflexão, esse momento de angústia, o que eu chamei lá de fundo do poço, é importante para o nosso crescimento. É ali que nós encontramos o nosso espelho, o espelho do nosso verdadeiro eu. Então, eu consigo acreditar que, na verdade, à medida que eu esteja me sentindo mal, que eu esteja amargurado, que eu esteja descontente comigo mesmo, que eu esteja buscando, na verdade, encontrar justificativa para o meu erro e tudo mais, eu consigo entender que esse é um momento importante. Eu não me lembro exatamente quem que trouxe uma resposta aqui, eu não sei se foi o Aélio, mas quem mensurou, acho que foi o Roberto, no sentido de que aquele momento de dor, o fundo do poço é importante para que a gente saia um pouco daquela daquela condição em que eu estou muito ensimesmado, eu estou muito cheio de mim mesmo e acreditando que eu posso, na verdade, vencer o mundo, e é essa condição em que eu estou me achando o tal,
ela não me permite crescer, ela me permite, na verdade, administrar uma situação, mas crescer, ir para um além, né, ir para o passo seguinte, ela não me permite. É necessário que eu caia, é necessário que eu fique amargurado, é necessário que eu vá ao fundo do poço, para que a partir dali eu consiga, na verdade, encontrar soluções para voltar melhor e, e dar um passo e acabar subindo ainda, acabar alcançando limites ainda maiores do que aquele que até então para mim eram confortáveis. Então, isso eu entendo. Mas eu também entendo que para eu atingir o chamado do fundo do poço e encontrar o espelho meu, eu preciso, na verdade, me queixar de mim mesmo. Eu preciso, na verdade, entender que em alguns momentos esses sofrimentos, de repente, eu tenho que entender que eles são quase inescapáveis. Eu tenho que me amargurar, eu tenho que, sabe, eu tenho que me rebelar, eu tenho que, né, de certa forma, aí, tá inconformado, tá desgostoso, aquilo tem que doer em mim para que aquilo tem que me machucar para que conforme afirma o livro, para que eu possa encontrar então esse espelho de mim mesmo e procurar crescer. E à medida que eu enfrente de cabeça erguida todos os percalços da vida, que eu não me queixe, que eu não me amargure, que eu não reclame, que eu não caia, que eu não vá lá naquela escola que é o fundo do poço, eu tenho essa dificuldade em analisar, né, o que é o meio termo aí. Não sei se você entendeu minha dúvida, Lilian, ou qualquer um outro que está aberto aí, se alguém quiser trazer. Entendi. É, Eu acho que a Egli vai responder. Eu não sei se eu vou responder, mas eu entendo assim que nesse momento onde a gente está mais em contato com a dor, né, com o sofrimento, é onde mais possibilita nós refletirmos o que está acontecendo para eu estar vivendo isso, né, e me autorresponsabilizar por essa situação. E quando eu me autorresponsabilizo, eu paro de reclamar. Eu começo a compreender, eu saio da reclamação e eu começo até pedir ajuda espiritual para o ajustador, para os seres, para que possa trazer luz do entendimento dessa situação de sofrimento, né? E nesse momento, o que abre a porta, né, para a gente receber as informações é a fé. Eu acho que a fé ela é uma chave poderosa para a gente fazer essa conexão e conseguir, a partir daí, ter uma orientação. Parece que vem um insight, vem um entendimento, e isso é um bálsamo, né? E isso traz um alívio para essa dor e, e eu venho bastante tempo, eu já venho um tempo treinando essa prática de substituir a reclamação por gratidão. Porque a gratidão, ela, aonde está a gratidão, não está a reclamação, não cabe esses dois pensamentos tão opostos, ou é uma coisa ou é outra. Então, assim, quando eu entro em contato com assim essa situação que eu estou vivendo, dolorosa, e procuro encontrar um motivo pelo qual eu posso encontrar o outro lado da moeda, que tem um aprendizado aí, e esse aprendizado eu só posso agradecer porque é esse aprendizado que me faz eu evoluir, me faz eu crescer naquilo que eu estou, né? Então, é, é o momento onde realmente essa mola vai subindo, quando eu aprendo dessa dor, desse sofrimento, algo. Porque tudo que acontece conosco é, é fruto de uma causa e efeito, né? Então, se eu vou procurar a causa disso, desse sofrimento, eu vou encontrar e a partir daí eu acredito que ajuda muito a gente ir transformando, né? Transformando aquilo que a gente ainda não aprendeu e ir em busca de novos entendimentos, novos patamares, né? Eu acho que entendo assim, um pouco. Não sei se consigo te ajudar um pouco nessa sua questão aí, meu. muito bom, gratidão, Evelyn. Tá com a mão levantada, Lilian? Sim, sim, sim. Então, porque ali fala-se que a gente não deve reclamar. Quem conhece Deus
Não reclama. Não sentiu dor, como diz a Eglia, obrigado. Sentiu tristeza? Obrigado. Por quê? Porque, como você falou, eu sei que isso vai ser para um crescimento maior. Alguma coisa eu tenho que aprender aí, né? Alguma coisa tem que aprender. E então eu acho que é isso. Só que a gente tem que chegar num ponto de não reclamar. Olha só, chegar a esse ponto aí, daí acho que você já está assim, né? Quase no terceiro círculo, eu acho. Acho que quem não reclama, quem não se queixa, já está no terceiro ciclo, no terceiro círculo, né? Deus queira que a gente chegue lá, chegue lá. Haveremos de chegar. Mais alguém tem mais alguma questão? Bom, nós vamos passar então para a última parte desse documento. Você quer prosseguir, Lilian? Agora é Egli, agora é Egli. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Share. Você lê para nós, por favor, Egli? Eu vou tirar aqui a tela minha aqui para isso. 6. O regresso da Fenícia. Por volta do meio-dia de domingo, 24 de julho, Jesus e os 12 deixaram a casa de José, no sul do Tiro, indo até Ptolemai pela costa, e permaneceram lá por um dia, dizendo palavras confortantes ao grupo de crentes residentes naquele local. Pedro pregou a eles na noite de 25 de julho. Na terça-feira, deixaram Ptolomais, acho que é Ptolomais, indo para o interior, a leste, perto de Jotapata, pela estrada de Tiberíades. Na quarta-feira, pararam em Jotapata e deram aos crentes novas instruções sobre as coisas do reino. Na quinta-feira, deixaram Jotapata, indo para o norte, pela trilha de Nazaré, ao Monte Líbano e até a aldeia de Zebulun, passando por Ramá. Realizaram encontros em Ramá na sexta-feira e ficaram lá para o sábado. Chegaram a Zebulon no domingo, dia 31, fazendo uma reunião nessa noite e partindo na manhã seguinte. Deixando Zebulon, viajaram para o entroncamento com a estrada de Magdala, Sidom, perto de Giscala, e dali tomaram o caminho de Genezaré, na costa oeste do lago da Galileia, ao sul de Cafarnaum, onde haviam marcado de encontrar-se com Davi Zebedeu e onde tinham a intenção de aconselhar-se quanto ao próximo passo a ser dado no trabalho de pregar o evangelho do reino. Durante uma breve conversa com Davi, eles souberam que muitos líderes estavam, então, reunidos no lado oposto do lago, perto de Queresa, e, desse modo, naquela mesma tarde, um barco levou-os ao outro lado. Por um dia, descansaram tranquilamente nas colinas, indo no dia seguinte para o parque perto dali, onde o mestre certa vez havia alimentado 5.000 pessoas. Ali descansaram por 3 dias e fizeram conferências diárias, as quais foram presenciadas pelos 50 homens e mulheres remanescentes daquele que havia sido o numeroso grupo de crentes residentes em Cafarnaum e arredores. Enquanto Jesus esteve ausente de Cafarnaum e da Galileia, no período da estada na Fenícia,
Os seus inimigos estimaram que todo o movimento havia sido desmembrado e concluíram que a pressa de Jesus de retirar-se indicava que ele estava tão profundamente amedrontado que provavelmente não voltaria para incomodá-los. Toda a oposição ativa aos ensinamentos do mestre havia diminuído. Os crentes estavam começando a ter encontros públicos novamente e ocorria uma consolidação gradual, mais efetiva, dos sobreviventes verdadeiros testados na grande filtragem pela qual os crentes do Evangelho tinham acabado de passar. Felipe, o irmão de Herodes, havia se tornado um crente, todavia um pouco convicto de Jesus, mas, mesmo assim, mandou dizer que o mestre estava livre para viver e trabalhar nos seus domínios. O mandado de fechar as sinagogas do mundo judeu aos ensinamentos de Jesus e todos os seus seguidores havia funcionado adversamente para os escribas e fariseus. Imediatamente depois que Jesus, objeto da controvérsia, havia se retirado, adveio uma reação em meio ao povo judeu. Surgiu um ressentimento geral contra os líderes fariseus e o sinédrio em Jerusalém. Muitos dos dirigentes das sinagogas começaram subrepticiamente a abrir as suas sinagogas para Abner e seus condiscípulos, alegando que esses instrutores eram seguidores de João e não discípulos de Jesus. E essa era a situação por volta do dia 1º de agosto. O parágrafo anterior, por favor. Ah, Desculpe, tá. subir, é o anterior. Desculpa. Tá. Até mesmo Herodes Antipas experimentou uma mudança de sentimentos, tanto que, ao tomar conhecimento de que Jesus permanecia no outro lado do lago, no território do seu irmão Filipe, fez saber que a este que, embora houvesse assinado o mandado da prisão de Jesus na Galiléia, não havia comandado a prisão dele na Pérea, indicando assim que o mestre não seria molestado se permanecesse fora da Galiléia. E comunicou esse mesmo comando aos judeus em Jerusalém. E essa era a situação por volta do dia 1º de agosto do ano 29 depois de Cristo, quando o mestre retornou da missão na Fenícia e começou a reorganização das suas forças desmembradas e exauridas e provadas, pois a esse memorável último ano da sua missão na Terra. Os motivos da batalha ficam claramente definidos. Enquanto o mestre e os seus colaboradores preparam-se para iniciar a proclamação de uma nova religião, a religião do Espírito do Deus vivo que reside nas mentes dos homens. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Egli. Obrigada. É um texto com muita informação. Não sei se algum dos senhores quer fazer algum tipo de comentário a respeito desse período de aparente calmaria, né, de Jesus. É calmaria, mas ele está sendo. Ele foi ali. Herodes, né, pediu a prisão dele enquanto ele estivesse na Galileia. Então, tá difícil para ele, né? Pois é. Aparente calmaria, como eu falei, né? Então,
Mas foi um período em que eles puderam descansar, puderam se reorganizar e puderam, na verdade, criar um estratagema aí sobre como retornar ao seu trabalho de pregação. Você queria trazer alguma coisa, Eli? Não, é apenas a última frase do texto, né, que me chamou a atenção, assim, apesar da agitação, de viaja para cá, viaja para lá, foi assim, até de ver, de ler, vi que o quanto que eles caminhavam e andaram para tudo, bastante atividade, né? E assim, a última assim é que é a religião do Espírito de Deus vivo que que vive, que reside nas mentes dos homens, né? Assim, os motivos da batalha ficam claramente definidos enquanto o mestre e seus colaboradores preparam-se para iniciar a proclamação de uma nova religião. Essa que me chamou a atenção, a religião do Espírito do Deus vivo que reside nas mentes dos homens. Então, é um Deus vivo que reside nas mentes dos homens. Então, essa é a nova religião. Me chamou bastante atenção essa frase aí, que me fez pensar bastante sobre essa nova religião e aí essa conversa que vocês estavam tendo previamente, né, que anteriormente o exercício de praticar religião tem muito a ver com estar numa igreja, estar num templo, né? E isso aconteceu muito fortemente comigo, na Igreja Católica. E com a leitura do livro de Urântia, a minha igreja se tornou exatamente esse lugar que é a mente, né? Estar dentro dela e procurar fazer acesso ao ajustador do pensamento. Exatamente é isso que é a nova religião, né? Então, esse comentário que eu queria trazer. Obrigado, Eli. Mais alguém? Bom, nós vamos prosseguir então para o próximo documento. Nós vamos iniciar a leitura do documento 157. O Hélio. Hélio, por favor, Hélio, por favor, eu estava sentindo a tua falta aqui. Boa noite a todos, bom vê-los. Por favor, podia colocar o, o 6.5 na tela? 6.5. Ok. Muito bem. Vamos lá. Desde a primeira frase, desde as primeiras palavras, está lá. Enquanto Jesus esteve ausente de Cafarnaum e da Galileia, ou seja, ele estava lá em Tiro, ele não estava na Galileia, nem mesmo na Palestina, ele estava no que é hoje o Líbano. As coisas ficaram complicadas para os seus perseguidores, segundo o texto que está aqui no 5. E esses apóstolos de Jesus e seus discípulos encontraram um ambiente bastante favorável para a pregação deles no Líbano. Mas como ficou a situação lá onde eles pregavam ordinariamente? Então, eu volto aqui, mas eu quero pular para o 7. Tá, o 7 na tela? Sim. O mandado de fechar as sinagogas do mundo judeu aos ensinamentos de Jesus e todos os seus seguidores haviam funcionado adversamente. ênfase nesse adversamente. O tiro saiu pela culatra, a coisa deu errado, atingiram o dedão do pé. Para os escribas e fariseus, que eram justamente estes, os perseguidores, que pretendiam a prisão de Jesus antes deles seguirem para o exterior da época.
E eu vou seguir o texto. Imediatamente depois que Jesus, objeto da controvérsia, era muito mais do que controvérsia, era uma perseguição, na verdade, havia se retirado, adveio uma reação em meio ao povo judeu. Então, ele deixou para trás uma confusão danada. Aqueles líderes, aqueles que o perseguiam, encontraram uma confusão, ficaram com uma confusão para trás. Muitos dos dirigentes. Não, acho que eu estou pulando aqui. Surgiu um ressentimento geral contra os líderes fariseus e o sinédrio em Jerusalém. Veja que Jesus nem estava ali naquele lugar, ele não era líder de nada, ele tinha se retirado, mas efetivamente ele tinha seguidores, e esses seguidores criaram uma confusão danada. Muitos dos dirigentes das sinagogas começaram subrepticiamente a abrir as suas sinagogas, ou seja, existia mandato no começo do parágrafo para fechar, mas tinha uns que já estavam abrindo por conta própria, se expondo a todo tipo de risco. Começou a pregação por Abner e seus condiscípulos, que eram, na verdade, discípulos de João Batista. Ou seja, ele já tinha se tornado replicadores dos ensinamentos de Jesus. Bom, eu não queria começar um novo documento sem dizer que a própria ausência é uma forma de levar a mensagem. Se você fala, e os ouvidos são moucos, pare de falar um pouquinho que, se a mensagem tiver valor, essa mensagem fala por si só. E se precisar ser verbalizada, sempre vai ter alguém para fazê-lo. E é o que fez aquele povo, Abner e seus condiscípulos, enquanto Jesus e a sua turma estavam no exterior. No verso seguinte, 8, quero destacar que Herodes tinha experimentado uma mudança de sentimentos em relação a Jesus, ou seja, ele era o líder político judeu, representando o poder de Roma. Então, na verdade, quando você fala lá atrás em fariseus, em escribas, você está falando de um poder, mas não é o poder político, é o poder religioso. Agora, o poder político, na figura de Herodes e do seu irmão Filipe, que dividiu a Palestina no comando e nos interesses dos romanos, esses disseram, puxa vida, nós estamos sendo manipulados. Aqui eu já estou estendendo nas entrevistas, estamos sendo manipulados, nós estamos metidos nessa confusão, mas por quê? Não precisa nada disso. Eles foram os primeiros a dizer, não, vamos abrir para o mestre, para dizer para eles, mandar representantes, embaixadores, dizer para ele que ele não fique no exterior, venha para cá, continue a obra dele, é importante, nós queremos. E não se preocupe, os líderes religiosos estão subordinados ao nosso poder político. E se nós dissermos que pode, não são eles que vão dizer que não podem. Ficou quase que uma garantia que Jesus não seria molestado. Poderia continuar com a obra dele, que não haveria problema, pelo menos com o poder político. Vale lembrar que nós estamos em agosto do ano 29. Em abril do ano seguinte, Jesus seria morto na cruz. Então, nós estamos falando aí agosto a dezembro, 4 meses, mais 4, estou falando há menos de um ano. Então, efetivamente, as coisas não estavam como esse poder político assim entendia. Então, só estou querendo dar destaque que 8 meses depois que aconteceu tudo que nós estamos lendo, Jesus foi morto na cruz pela intervenção do poder religioso que basicamente se sobrepôs sobre o poder político que subordinou a vontade destes líderes. Bom, encerro, não vou falar muito mais que isso, apenas queria dar destaque para a gente não seguir avante sem esse destaque. Obrigado. Muito bom, Hélio, muito obrigado. Obrigado.
Boa noite os que entraram agora. Boa noite, Yara. Boa noite, Maria. Sejam muito Boa bem-vindas. noite, Milton. Tudo bem? Os nossos anfitriões, acredito que vocês estivessem que semana passada não vão estar nessa e na próxima semana, mas nós estamos aqui. São todos muito bem-vindos. Nós vamos então, nós finalizamos o documento 156, nós vamos dar início ao documento 157. Eu não sei se a Egli quer continuar, prosseguir com a leitura, se nós temos algum outro voluntário aqui para nos ajudar. Eu posso continuar, não tem problema se não há voluntário. Então, por favor. Documento 157, em Cesareia Filipe. Antes de levar os 12 para uma curta estada na vizinhança de Cesareia Filipe, Jesus arranjou, por meio dos mensageiros de Davi, para que fosse a Cafarnaum no domingo 7 de agosto, com o propósito de encontrar-se com a sua família. Segundo o combinado, esse encontro deveria acontecer na oficina de barcos de Zebedeu. Davi e Zebedeu havia arranjado com Judá, irmão de Jesus, para que toda a família de Nazaré estivesse presente, Maria e todos os irmãos e irmãs de Jesus. E Jesus foi com André e Pedro ao encontro marcado. Certamente era a intenção de Maria e dos seus filhos manter o compromisso, mas aconteceu que um grupo de fariseus, sabendo que Jesus estava do lado oposto do lago, nos domínios de Filipe, decidiu encontrar-se com Maria para saber tudo o que fosse possível sobre o paradeiro dele. A chegada desses emissários de Jerusalém deixou Maria muito perturbada. E, notando a tensão e o nervosismo de toda a família, eles deduziram que uma visita de Jesus deveria estar sendo esperada. E, desse modo, instalaram-se na casa de Maria e, depois de chamarem por reforços, esperaram pacientemente pela chegada dele. E isso, na verdade, impediu definitivamente que qualquer membro da família tentasse ir ao compromisso marcado com Jesus. Por várias vezes durante o dia, tanto Judá quanto Ruth tentaram iludir a vigilância dos fariseus nos seus esforços de mandar avisar a Jesus, mas esse esforço foi em vão. Cedo, na parte da tarde, os mensageiros de Davi trouxeram a Jesus a informação de que os fariseus estavam acampados na porta de entrada da casa da sua mãe e que, portanto, ele não devia tentar visitar a sua família. E assim, novamente, se bem que não por culpa de ninguém, Jesus e sua família terrena deixaram de ter contato. Bom, nós vamos dar uma paradinha aqui. Eu queria ver se alguém tem algum comentário a fazer, alguma, alguma colaboração, aparentemente está, como bem lembra o livro, na verdade não houve nenhuma intervenção, não houve nada, foi uma situação terrena, mas eu fico imaginando a amargura no coração de Jesus por novamente não poder ter tido contato com sua mãe terrena, seus irmãos. Aélio, Então, eu quero só resgatar que antes de Jesus ir para o exterior, e foi interpretado por muitos, especialmente pelos líderes do Sinédrio, que ele, Jesus, estava temendo pela própria vida e que temiam a eles enquanto poder religioso dominante.
Vale lembrar que Maria se encontrou com Jesus depois que foi visitada por alguns destes que ameaçaram não tão somente Jesus, mas como a família por inteiro, que sofreriam represálias, que sofreriam retaliações e coisas do gênero. No parágrafo anterior, ou nos parágrafos anteriores, nós vimos que o poder político, representado por Herodes e pelo irmão dele, Filipe, deu algumas garantias de que Jesus poderia continuar a sua obra do ponto que tinha parado antes desses eventos que eu falei há pouco. No entanto, tanto que Jesus resolveu visitar os familiares antes de dar seguimento à nova etapa, ou à etapa final da sua atividade missionária. Vale lembrar, isso a gente vai ver mais para frente, que Jesus não teve nenhuma outra oportunidade de encontrar a família como ele pretendia fazê-lo e foi frustrado. E foi frustrado por quê? Porque esses mesmos líderes voltaram na casa de Maria e fizeram as mesmas ameaças e deixaram a família toda com o mesmo temor que tinham antes. Ou seja, passado esse período de ausência de Jesus no exterior e tendo havido esse protesto, vamos dizer, espontâneo dos judeus em relação à mensagem de Jesus, apesar disso, não trouxe paz, nem tranquilidade, nem garantias para Maria e os irmãos de Jesus. Eles continuavam amedrontados, eles não se deixaram levar por esse tipo de garantias políticas. E, de certo modo, Jesus também ficou sabendo, está no verso seguinte, através de Davi, que isso estava acontecendo e que seria imprudência ele voltar para Nazaré visitar a família, que ele então não abortasse essa agenda e que não seguisse esse caminho, seguisse em outra direção para não se expor ao risco de terminar a obra missionária dele antes do tempo, que acabou terminando mesmo 8 meses depois. Mas, enfim, teve 8 meses para atuar. Então, basicamente, é curto, são só 2 parágrafos, mas deixa bem claro que havia medo, havia terror, havia ameaças, havia uma briga política contra uma briga religiosa. Os líderes religiosos não estavam nem aí para Herodes, nem aí para Filipe. Tanto não estavam nem aí que eles estavam ainda na pretensão de aprisionar Jesus, mesmo com salvaguarda dada por eles. É apenas um destaque, não vou adiante disso. Obrigado. Obrigado, Hélio. Mais alguém tem mais uma questão? Podemos prosseguir? Nós temos alguém que possa nos ajudar com a leitura aqui do próximo tópico? Coragem, coragem. Eu posso ler, deixa eu só fechar a porta aqui. Ok. Obrigado, Yara. Então, nós estamos aqui no coletor de impostos do templo. Exato. Por favor, Yara. Enquanto Jesus, junto com André e Pedro, permaneciam perto do lago, na oficina de barcos, veio um coletor de impostos do templo e, reconhecendo Jesus, chamou Pedro de lado e disse: O teu mestre não paga o imposto do templo? Pedro estava inclinado a mostrar indignação com a sugestão de que se esperava que Jesus contribuísse para a manutenção das atividades religiosas dos seus inimigos jurados, mas percebendo uma expressão peculiar no rosto do coletor,
ele acertou em supor que o propósito era pegá-los no ato de recusarem-se a pagar o costumeiro meio cíclico para sustentar os serviços do templo em Jerusalém. E desse modo Pedro respondeu: Pois não, claro que o mestre paga a taxa do templo. Espere no portão e logo eu voltarei com o dinheiro do imposto. Ora, Pedro havia falado sem refletir. Judas, que tinha a posse dos fundos, estava do outro lado do lago. Nem ele, nem o seu irmão, nem Jesus haviam trazido qualquer dinheiro consigo. E sabendo que os fariseus estavam procurando-os, eles não podiam ir a Betsaida para conseguir o dinheiro. Quando Pedro contou a Jesus sobre o coletor e que havia prometido o dinheiro a ele, Jesus disse: se prometeste, então devereis pagar. Mas com que irás cumprir o prometido? Tu irás tornar-te de novo um pescador para poder honrar a tua palavra? Entretanto, Pedro, nessas circunstâncias, é bom que paguemos o imposto. Entretanto, Pedro, nestas circunstâncias, é bom que paguemos o imposto. Não podemos dar a esses homens a oportunidade de se ofenderem com alguma atitude nossa. Esperaremos aqui, enquanto tu vais com o barco, jogar a rede buscando os peixes e, quando os houveres vendido, lá no mercado, pagarás ao coletor por todos nós três. Tudo isso tinha sido ouvido pelo mensageiro secreto que Davi havia, secreto de Davi, que havia ficado por perto e que então fez um sinal para um companheiro que pescava perto da margem, para que viesse depressa. Quando Pedro estava pronto para sair no barco e pescar, esse mensageiro e o seu amigo pescador presentearam-lhe com várias cestas grandes de peixes e ajudaram-no a carregá-las para perto dali até o mercador de peixes, que os comprou, pagando um valor suficiente para que, com uma ajuda do mensageiro de Davi, se pagasse o imposto do templo para os três. O coletor aceitou o dinheiro, antecipando a penalidade pelo pagamento atrasado, por terem estado durante algum tempo ausentes da Galiléia. Não é de se estranhar que os vossos registros tragam uma cena de Pedro pegando um peixe que tinha um dinheiro na boca. Naqueles dias, corriam muitas histórias sobre achar tesouros na boca de peixes. Tais lendas de cunho quase miraculoso eram comuns. Assim, quando Pedro os deixou para ir ao barco, Jesus observou, não sem um certo humor. Estranho que os filhos do rei devam pagar tributo. Em geral, é um estrangeiro que é taxado para ficar na corte. Mas convém que não deixemos nada em que as autoridades possam tropeçar. Vai, talvez tu pegues o peixe com dinheiro na boca. Jesus teria falado assim, e Pedro tão rapidamente teria voltado com o dinheiro do imposto. Com isso, não é de se surpreender que o episódio se tenha espalhado. Mais tarde, transformado em um milagre, como está registrado pelo escritor do Evangelho segundo Mateus. Alguma pausa? Acredito que nós possamos terminar esse último parágrafo ali, para depois a gente dar Tá, uma repassada. tá bom. Jesus, André e Pedro esperaram na praia até quase o entardecer. Os mensageiros trouxeram-lhe a informação de que a casa de Maria estava sob vigilância. Portanto, quando escureceu, os três homens que esperavam entraram no barco e remaram lentamente para a margem oriental do Mar da Galileia. Obrigado, Yara. Uhum. É um trecho longo, mas ele relata a circunstância ali do coletor de impostos e dos peixes, enfim.
Eu queria ver com os senhores, à medida que alguém tem algum comentário. Eu gosto de pensar que Jesus sabia, né, do contexto, ele tinha uma visão de contexto, né? E esse alerta para que não se prometeste, então devereis pagar, né? Muito no sentido também, não só da situação de se prometer paga, mas também de não criar uma exposição para quem já estava ávido, né, de encontrar situações que justificassem uma perseguição maior. Então, o que eu quero dizer é que quando a gente tem uma visão de contexto, as coisas são mais vistas na sua totalidade, né? E Jesus parecia que estava sempre percebendo assim, a forma como ele lidava com os discípulos, como ele falava para eles, sugere isso. Acho isso interessante. Muito bom, Yara. O Hélio levantou as mãos, a mão. Pois então, o que me chamou a atenção foi se esse imposto que era devido é devido para a manutenção do templo em Jerusalém, vale dizer que eles não moravam em Jerusalém, mas ajudavam a manter o templo. O que me chamou a atenção é se esse valor era proibitivo no nível de eles não poderem pagar. Então, paralelo, fui pesquisar quanto valeria este ciclo de prata nos dias atuais. E a resposta que eu obtive foi R$ 758. Como o imposto era metade de um ciclo de prata, significa que nós temos aí menos de R$ 400. Então, não é nada proibitivo, tanto que Pedro conseguiu levantar esse dinheiro pescando peixes. Então, não, a gente não deve se assustar com esses valores. E esse valor que Pedro levantou foi para 3, os que estavam com ele. Então, talvez esse menos de R$ 400 fosse um tributo individual. Mas mesmo sendo individual, não é nada assim que pudessem transformar os discípulos de Jesus em inadimplentes. Não era motivo para eles fugirem por conta deste valor. Eu não tenho nenhuma evidência de qual era o orçamento deles, mas com certeza o orçamento deles era maior para alimentar esse grupo de pessoas de 12, a maioria com compromissos familiares, então eles tinham que prover o sustento das famílias. O fato deles estarem na atividade missionária não significa que eles podiam negligenciar os compromissos seculares. Mas, enfim, esse texto todo só me chamou a atenção com relação a essa obrigação. Para mim, causaria espécie se Jesus orientasse os seus discípulos a serem maus cidadãos, que descumprissem uma obrigação, não por medo, mas por cidadania mesmo. Mas Jesus não fez nada disso, pelo contrário, vocês vão atrás, não é o fim do mundo, é possível, vocês não têm a grana, mas vão conseguir facilmente. E tanto é que conseguiram. Então, apenas um destaque para não deixar as pessoas pensando, puxa vida, eles estavam devendo R$ 10.000, trazendo para a moeda de hoje, R$ 20.000, R$ 30.000, eles não conseguiam pagar, mas de jeito nenhum, não é verdade. Era uma coisa muito fácil de pagar, assim como é muito fácil pagar nos dias atuais, mesmo para quem ganha muito pouco. Grato. Obrigado, Hélio. Mais alguém quer trazer alguma consideração? Bom, nós vamos passar então para a segunda parte do documento.
Você pode continuar para nós a leitura, Yara, Sim. por Uhum. favor. Em Bethsaida, é Betsaida, né? Júlias. Na segunda-feira, 8 de agosto, enquanto Jesus e os 12 apóstolos estavam acampados no Parque de Magdã, perto de Betsaida, Júlias, mais de 100 crentes, os evangelistas, o corpo de mulheres e outros interessados no estabelecimento do reino, vieram de Cafarnaum para uma conferência. E muitos dos fariseus, sabendo que Jesus estava lá, vieram também. Nessa altura, alguns dos saduceus haviam se unido aos fariseus no intuito de pegar Jesus em uma cilada. Antes de ir para a conferência reservada com os crentes, Jesus teve um encontro público no qual os fariseus estiveram presentes e eles incomodaram o mestre com perguntas e procuraram perturbar a assembleia de outras maneiras. Disse o líder dos perturbadores: Mestre, gostaríamos que nos desse um sinal de autoridade que tens para ensinar, e então, quando esse sinal acontecer, todos os homens venham a saber que tu foste enviado por Deus. E Jesus respondeu-lhes: Quando for a tardinha, vós direis que fará bom tempo, porque o céu está vermelho. Pela manhã direis que fará mau tempo, porque o céu está vermelho, e que as nuvens abaixaram. Quando virdes uma nuvem subindo a oeste, direis que as chuvas virão. Quando o vento soprar do sul, direis que virá um calor tórrido. Como é que sabeis tão bem discernir a face dos céus, se sois tão incapazes para discernir os sinais dos tempos? Para aqueles que conhecem a verdade, já foi dado um sinal, mas para uma geração hipócrita e com a mente cheia de maldade, nenhum sinal será dado. E depois de dizer isso, Jesus retirou-se e preparou-se para a conferência da noite com os seus seguidores. Nessa conferência, ficou decidido que seria organizada uma missão unificada em todas as cidades e aldeias da Decápolis, tão logo Jesus e os 12 voltassem da visita que fariam a Cesareia Filipe. O mestre participou do planejamento da missão da Decápolis e, ao despedir-se do grupo, falou: Eu vos digo, tende cuidado com a influência dos fariseus e dos saduceus. Não vos enganeis com a exibição de um grande saber e a profunda lealdade que demonstram ter as formas da religião. Preocupai-vos apenas com o espírito da verdade viva e com o poder da verdadeira religião. Não é o medo de uma religião morta que vos salvará, mas sim a vossa fé em uma experiência viva com as realidades espirituais do reino. Não permitais a vós próprios tornar-vos cegos pelo preconceito e paralisados pelo medo. Nem permitais a reverência às tradições desvirtuar o vosso entendimento daquilo que os vossos olhos não veem e os vossos ouvidos não ouvem. O propósito da verdadeira religião não é meramente trazer a paz, mas sim assegurar o progresso. E não pode haver paz no coração, nem progresso na mente, se não estiverdes amando de todo o coração a verdade e os ideais das realidades eternas. As questões da vida e da morte estão sendo colocadas bem diante de vós. Os prazeres pecaminosos do tempo contra as realidades justas da eternidade. E agora mesmo devieis começar a encontrar a libertação da servidão, do medo e da dúvida,
ao entrardes na nova vida da fé e da esperança. E quando os sentimentos do serviço ao vosso semelhante nascerem na vossa alma, não os sufoqueis. Quando as emoções do amor pelo vosso semelhante brotarem dentro do vosso coração, deveis dar expressão a esses impulsos de afeto, na ministração inteligente às necessidades reais dos vossos semelhantes. Bom, obrigado, Yara. Bom, vamos fazer uma pequena pausa aqui. É um trecho importante, é um trecho que tem muita informação Sim, e acho que cabe aqui a gente dar uma analisada, discutir um pouquinho. é. Quem quer trazer alguma coisa a respeito desse documento, desse trecho? Eu quero comentar que eu acho muito importante a gente ter em mente, ter no coração também, não nos distrair. O caminho da retidão, a verdade e os ensinamentos, né, que Jesus trazia, era, de certa forma, tem aqui uma educação, né, transmitida para as pessoas que o ouviam, deixando clareza, deixando entendimento das pessoas que realmente estavam assimilando, né, levando para as próprias vidas esse valor que estava sendo transmitido nessas falas aqui. Boa. O que me chama a atenção, o Hélio levantou a mão, o que me chama a atenção é essa perspicácia, essa inteligência aguçadíssima de Jesus. Quem é que é capaz de, com base numa situação como essa, em que ele foi praticamente encurralado, uma situação muito difícil, e ele tira uma resposta dessa que é um cala-boca, né? Te coloca para refletir, ela é inteligente e quase que não permite, é uma resposta que não permite nem que você se contraponha a ela. Então, que Ele não inteligência. perde a voz, né? Não perde, não perde. Aélio, por favor. Podia colocar o verso 1 na tela? Ok. Pois vamos lá. Vale lembrar que Jesus, quando falava multidão, ele estava falando diretamente aos seus adversários e espiões do Sinédrio. E muitos desses não tinham o menor pudor de fazer perguntas embaraçosas a Jesus, usando da sua inteligência, da sua cultura e do conhecimento que tinha das tradições, faziam perguntas embaraçosas. Uma delas está aqui, que Jesus bem respondeu. Perguntou, um desses que queriam vê-lo maus lençóis, perguntou, mestre, gostaríamos que nos desse um sinal da autoridade que tens para ensinar. Vale lembrar que a autoridade religiosa tinha que ser outorgada pelo Sinédrio. Então, como nos dias de hoje, você faz um curso de direito, você tem que receber a carteirinha da OAB, não basta ser um bacharel. Então, se você vem ensinar algo de teor religioso aqui para gente, para a multidão, da onde vem essa autoridade? Você se auto-imputou essa autoridade, porque não há registro nenhum que o Sinédrio tenha te dado essa autoridade, ou que a sinagoga que você comungava ou tenha feito. Aí ele disse, na mesma pergunta, então, que sinal nós podemos reconhecer, já que você não tem a carteirinha da OAB, para dizer que você pode advogar, ou para dizer que você pode ensinar, ou para dizer que você é um enviado por Deus? Aí a resposta de Jesus é fantástica, não vou deixar de registrar, mas não vou repetir. Já foi lido, eu convido para lerem
a seu tempo. Jesus deu uma resposta ótima para esta pergunta capciosa e maldosa, na verdade. Vou seguir adiante. No parágrafo 2. Vamos lá. Não permitais a vós próprios, ou seja, Jesus está dando autoridade para cada um através do livre-arbítrio. Não permitais a vós próprios. Você não permita, não se trata de um terceiro, é você mesmo. Não se permita tornar-se cegos pelo preconceito e paralisados pelo medo. Nós sabemos que isso surte um efeito enorme nas escolhas e nos caminhos, mesmo nos dias atuais. O medo e o preconceito paralisa tudo. Provavelmente, os leitores, estudantes do livro de Urântia, já vivenciaram isso, ao ter que justificar escolhas relacionadas a aceitar dogmas e ensinamentos diferentes que os seus líderes e suas igrejas falam o tempo todo. Então, e vai adiante. Eu só citando alguns pontos, porque eu não quero ler o texto todo, mas citando alguns pontos. E diz assim: e agora mesmo devieis começar a encontrar a libertação da servidão, do medo e da dúvida. Nada mais digo. Obrigado, grato. Obrigado. Obrigado, Alex. Mais alguém quer colaborar com alguma observação, algum comentário? Eu quero. Angele. Oi, Eu quero. Angele. Eu gostei da frase aqui. O propósito da verdadeira religião não é meramente trazer a paz, mas sim assegurar o progresso. E não pode haver paz no coração, nem progresso na mente, se não estiverdes amando de todo o coração a verdade e os ideais das realidades eternas. Mais abaixo um pouquinho também, eu destaco um outro parágrafo. E quando os sentimentos do serviço ao vosso semelhante, nascerem na vossa alma, não os sufoqueis. Quando as emoções do amor pelo vosso semelhante brotarem dentro do vosso coração, deveis dar expressão a esses impulsos de afeto na ministração inteligente às necessidades reais dos vossos semelhantes. Eu gostei desses dois itens. Eu também gostei. Angélia, eu gostei também dessa expressão, e quando o sentimento de serviço aos vossos semelhantes nascerem na vossa alma, não os sufoqueis. Mas você consegue trazer uma situação? O que é um sentimento de serviço ao nosso semelhante? Olha, são tantas, né? Eu acho assim, que a gente tem oportunidades quase que sempre para poder ajudar o próximo de alguma forma, nas suas necessidades. Então, a gente não fazer que não está vendo, ou que, sabe, não participar. Então, eu vejo assim, a gente não perder as oportunidades, sabe, de servir nossos irmãos nas suas necessidades. Eu vejo por esse lado. Agora, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O propósito da verdadeira religião não é meramente trazer a paz. Então, não é só trazer a paz, não, mas sim assegurar o progresso, lutar. Não é só ficar, não, eu tenho paz, eu, sabe, não faço mal para ninguém, eu amo a Deus. Não é por aí, né? Para eu ter paz, eu sinceramente tenho que estar em ação, colaborando. Como você, por exemplo, é um dos membros do livro de Urântia que luta por ele, e outros, né?
Então, a gente não pode só sentir paz. Claro que quando a gente está a serviço, isso nos traz a paz, né? Mas estar sempre na ativa. Eu acho que o progresso está aí. Agora, o outro, e quando os sentimentos do serviço aos vossos semelhantes nascerem na vossa alma, não os sufoqueis, né? Então, muitas oportunidades a gente tem, sim. Eu tenho uma amiga que mora em Campos do Jordão, o filho está aqui em São Paulo, hum, foi picado aí pela, qual é o mosquitinho que está dando problema? E Dengue. é isso, e ele está em casa sem poder fazer nada. Aí eu me oferecia fazer comida, mandar por motoboy, por Uber, né? Então, sabe, não é se fazer assim ai, se você precisar qualquer coisa, se ele precisar, não sei o quê. Então, já faz de uma vez, né? E é isso. Oportunidades a gente tem sempre, sempre. É só não fechar os olhos. E claro que fazer a medida do nosso possível. Às vezes não está no nosso possível, não está naquele momento, numa situação onde você pode ajudar. Mas, se puder, eu acho que não tem que fechar os olhos, não. Eu vejo por aí. Boa. Obrigado, Angélica. Né? O Roberto levantou a mão. Esse finalzinho, tudo bem, deixa eu. Você quer Esse trazer, final, você quer trazer mais alguma coisa, Angélica? então, o finalzinho do parágrafo, eu acho que complementa o que eu falei. E quando os sentimentos do serviço ao vosso semelhante nascerem na vossa alma, não os sufoqueis, né? Eu acho que já li. Quando as emoções do amor pelo vosso semelhante brotarem dentro do vosso coração, deveis dar expressão a esses impulsos de afeto, na ministração inteligente às necessidades reais dos vossos semelhantes. Eu acho que a última frase complementa o que eu falei. Uhum. Muito bom. Passa para o Roberto. Roberto, Milton, opa, esse segundo parágrafo do tópico 2, você pode colocar ele inteiro na tela? É a respeito dele que eu quero comentar. Eu creio que o que Jesus está falando nessa ocasião tem muita relação com o chamado discurso sobre a verdadeira religião do Espírito, no documento 157, 155. A Egli fez uma observação no tópico anterior da nova religião viva. Essa nova religião viva, eu creio, é o que Jesus chamou lá no 155 de a verdadeira religião do Espírito, como sendo uma experiência pessoal da nossa pessoa e a presença do Espírito Divino no nosso coração. E a religião dos fariseus, que é um pouco dita aí nesse parágrafo, equivaleria à religião da mente. E então aí, veja, ele diz assim, ó, ele diz assim, eu não ter cuidado, não vou, ó, ele fala, eu vos digo, tende cuidado com a influência dos fariseus e dos saduceus. Não vos enganeis com a exibição de um grande saber e profunda lealdade demonstrada às formas da religião. Veja, no documento 155, sabe qual é a marca que Jesus diz da religião da mente ou a religião da civilização? Ele fala que ela é eclesiástica. Ou seja, a religião da mente ela é fundamentada em livros, em conceitos, em tradições intelectuais. E, nesse sentido, você vai ter sempre aquele religioso que entende mais dos livros da igreja. É o clero.
é uma religião da mente. Então, tem sempre aquele que entende mais dos livros e dos dogmas da igreja. E é isso que Jesus fala, ó, exibição de um grande saber e a profunda lealdade que demonstram ter as formas da religião, das tradições. Então, a religião da mente, ela tem essa característica de ser baseada em livros, conhecimentos intelectuais e nos eruditos, no clero desses livros. A religião do espírito é uma experiência pessoal. O sujeito humano, ele pode ser analfabeto e está vivendo a religião do espírito. É outro nível de realidade, não é tanto algo do intelecto. É mais uma experiência da alma e da pessoa. Aí, sabe como é que Jesus chama a religião da mente? Ele chama de religião de autoridade. Isso explica um pouco a próxima frase, ele fala: não é o medo de uma religião morta que vos salvará. Ou seja, uma religião de autoridade baseada na letra de livros que não é viva. A letra dos livros já escritas é um fato passado. Não é como uma religião viva e nova do Espírito Divino presente agora no nosso coração, inspirando nossas palavras. Então, a religião de autoridade da letra, ela pode provocar medo. E Jesus fala que não é isso que vai nos salvar, não é os dogmas intelectuais da religião, tipo assim, ó, faça isso, 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 você será salvo. Não é isso que nos salva, não. Aí ele fala, mas sim a vossa fé em uma experiência viva, agora, com a presença divina. Então, para mim, isso aí é a distinção da verdadeira religião do espírito e da religião da mente. E eu concluo dizendo, quando ele fala a respeito da paz, ele fala que não pode haver paz no coração, a não ser que você esteja amando de todo o coração a verdade e os ideais das realidades eternas. Há uma passagem que fala da guerra civil interior, que existe conflito quando uma parte nossa quer ir para um lado, nossa mente racional quer ir para um outro, nossa alma quer ir para cá, nosso corpo quer ir para lá, não há paz. Aí ele fala, a guerra civil da personalidade. O conflito interior só cessa quando você está inteiro numa mesma direção. E é isso que ele diz. Quando você está amando de todo o coração, do coração espiritual, o coração da alma, o coração da mente, o coração do corpo. A vida inteira do seu ser está amando a Deus. Aí você tem paz, você tem unidade, você tem congruência em todos os níveis do ser. E aí você tem essa paz sem explicação, de estar inteiro na vontade e na presença divina. Isso que eu queria comentar. Obrigado, Roberto. Muito bom. Obrigado. Helder, Olá, assim, pegando o gancho, que foi falada a questão do serviço, eu penso assim que, resumindo, falando a grosso modo, que Jesus queria falar a respeito da teoria e da prática, né? Porque nós vivemos um mundo muito teórico quando a gente está falando nas questões de pregação, nas questões do que deve ser feito, não deve ser feito, o que seria bom segundo certa ideologia, segundo certo ensinamento, que não seria bom, né? É a mesma questão que eu falo que há muita diferença daqueles que falam bastante em educação, né?
e a diferença daqueles que entram, por exemplo, numa sala de aula ou em determinado ambiente para realmente ensinar, né? E pregar o evangelho sem ir a campo, eu creio que não existe uma fé verdadeira, né? Por causa que falta a prática, falta a obra, né? E essa obra de você levar conhecimento, de você levar a verdade, de você levar aos outros, mesmo um testemunho de vida, se você não tem nada para ajudar naquilo que as pessoas precisam, eu acho que aí que está o verdadeiro saber e a verdadeira prática do amor, sabe? Porque você sai dali e vai ao encontro. Isso daí é o maior serviço que tem. Por exemplo, assim, a gente vê no ambiente de trabalho as pessoas ali convivendo todo dia, toda hora, todo momento, mas o mundo subjetivo de cada um parece que ninguém dá importância, ninguém quer saber. Hoje se pauta mais pela o que é a produção da pessoa, a produção intelectual ali. Só que a maioria das pessoas saem do trabalho vazias e, ao mesmo tempo, convivendo tão próximo e tão longe um dos outros. Então se torna um ambiente muito frio, onde o amor não é compartilhado, o humanismo verdadeiro não é compartilhado, né? E isso não é reino de Jesus, é apenas reino dos homens, né? Porque assim, você não levou para a pessoa um pão verdadeiro de vida, um ânimo, né, uma mensagem, assim como também você precisa de que alguém chega e pelo menos fale um bom dia, olha como você está, mas aquilo tem que ser verdadeiro, do espírito, e não só da mente, da boca. Eu penso que essa questão de serviço é isso, você se desprender de você e realmente se preocupar com os outros no mais profundo da sua alma, né? Aquele desejo de que eu estou bem, Deus está em mim, e essa Muito minha bem. preocupação com o outro é fruto daquilo que eu vivo realmente no meu interior e que eu coloco em prática, né? E porque realmente eu não estou simplesmente falando para os outros a questão de que a pessoa deve saber nadar com braçada, com isso, com aquilo, mas eu não pulo na água junto com a pessoa. Então, eu acho que esse serviço está ficando longe, está ficando abstrato como o mundo virtual. Está ficando numa virtualidade que não pode ser, não pode existir. Na minha opinião, é isso a mensagem principal ali que Jesus quer passar para nós. É isso. Muito bom, Helder. Obrigado. Mais alguém tem mais alguma coisa a respeito dessa segunda parte do documento? Bom, nós vamos avançar então para a parte 3 aqui. Nós precisamos de um voluntário ou uma voluntária. Eu Mil? posso ler? Eu acender. Alguém vai ler? Não, eu queria só fazer um comentáriozinho aqui, Então, enquanto Jéssica. você faz um comentário, eu vou acender um pouquinho de luz. Pois Tá. não, Yara. Ouvindo o Helder, né, assim, me veio uma lembrança de duas crianças, dois meninos conversando, né? Sentados assim no galho de uma árvore, e um falou para o outro assim: Você já ouviu que a prática nos leva à perfeição? Conversando sobre versículos lá, passagens. Aí o outro ficou escutando, interessado, mas não comentou nada, ficou em silêncio. Aí o outro disse para ele: O que você acha que ficaria melhor nessa frase?
Aí ele pensou, e ele disse que a prática é muito importante, porque a prática nos leva a evoluir. Então, a prática, para mim, ganha um cunho de vivência, né? Como que a gente vai da nossa humanidade evoluindo e caminhando no sentido do amor, né? No sentido do serviço, da compaixão com atitude pelo semelhante. Então, eu fico pensando que bom que existem conflitos, que bom que às vezes a gente se pega com vontade de dizer não, que não vai tão prontamente para o sim, mas que a gente possa se ver onde que a gente está no momento que a gente dá uma resposta, que a gente vive uma divisão, que a gente sente um conflito, para a gente também ter um pouco de avistamento de onde a gente gostará de estar caminhando, em que direção, qual é a abertura que a gente tem, qual é o sentimento que vai brotar dessa guerra civil interna, muitas vezes, né? As histórias de amor têm muito disso. Às vezes se assusta com o outro, que não satisfaz as vontades, que não satisfaz tudo aquilo que você entenda que é virtuoso, e aí vai embora, né? Abandona o barco, vai embora. E quando tudo se acalma e todo o conflito, todo aquele represamento que ele fez, vai mostrar uma coisa maior, mais ampla, que evolui dentro dele, né? Então, eu quero trazer aqui também o quanto isso é significativo e fundamental para que a gente possa verdadeiramente evoluir e estar inteira, e estar inteiro naquilo que a gente escolhe e que direção que a gente está indo. Que a gente possa ir e vir, quantas vezes a gente precisar de ir e vir, que a gente possa até se atrasar. É claro que coisas que a gente não atrasa deixa a gente mais em paz, mais rápido, mas que a gente valide o processo de realmente fazer sentido o que você vive e brotar daí a sua evolução, os aspectos virtuosos do seu espírito. É isso. Obrigado, Yara. Lindo. Bom, muito bom. Bom, eu vou voltar a compartilhar aqui a tela. Nós vamos iniciar a parte 3 aqui do documento. Você que tinha se voluntariado para ler, Angélia? Sim, Por favor. a confissão de Pedro. Cedo, naquela manhã de terça-feira, Jesus e os 12 apóstolos saíram do parque de Magdão rumo a Cesareia Filipe, a capital de domínio do tetrarca Filipe. Cesareia Filipe situava-se em uma região de uma beleza magnífica. Estava abrigada em um vale encantador entre colinas, por onde o Jordão corria, saindo de uma grota subterrânea. O cimo do monte Hermon proporcionava visão plena para o norte, enquanto das colinas ao sul tinha-se uma vista magnífica do Alto Jordão e do Mar da Galileia. Jesus havia ido ao Monte Hermon nas suas primeiras experiências com os assuntos do reino, e agora, que estava entrando na época final do seu trabalho, desejava retornar a esse lugar de provações e de triunfos, onde esperava que os apóstolos pudessem ganhar uma nova visão das próprias responsabilidades e adquirir uma nova força para os períodos difíceis que viriam. À medida que caminhavam, quando passaram ao sul das águas de Merom, os apóstolos começaram a conversar entre si sobre as suas experiências recentes na Fenícia e em outros lugares, e comentaram como a mensagem deles
havia sido recebida e como os diferentes povos consideravam o seu mestre. Ao pararem para o almoço, Jesus subitamente lançou, pela primeira vez aos 12, uma pergunta tal como jamais havia feito, a respeito de si próprio. Esta foi a pergunta surpreendente que lhes fez Jesus. Quem os homens dizem que sou? Jesus passara longos meses treinando esses apóstolos, enquanto à natureza e ao caráter do reino do céu, sabendo muito bem que havia chegado a época em que devia começar a ensinar a eles mais sobre a sua própria natureza e a sua relação pessoal com o reino. E agora, com eles assentados sobre as amoreiras, o mestre estava pronto para ter um dos diálogos mais memoráveis da sua longa ligação com os apóstolos escolhidos. Mais da metade dos apóstolos participou das respostas à pergunta de Jesus. Eles disseram que era considerado um profeta, ou um homem extraordinário por todos que o conheciam, e que, mesmo os seus inimigos, o temiam muito, explicando os seus poderes por meio da acusação de que estava coligado ao príncipe dos demônios. Disseram que algumas pessoas na Judéia e em Samaria, que não o haviam conhecido pessoalmente, acreditavam que ele era João Batista, ressuscitado dos mortos. Pedro explicou que ele havia sido, em várias épocas e por várias pessoas, comparado a Moisés, Elias, Isaías e Jeremias. Depois de ouvir tudo isso, Jesus colocou-se sobre os próprios pés e, olhando para os 12 assentados em volta dele, em um semicírculo, apontou com ênfase surpreendente para eles com um gesto expressivo de mão para perguntar: mas, e vós, quem dizeis que eu sou? Houve um momento de silêncio tenso. Nenhum dos 12 tirava os olhos do mestre. E então, Simão Pedro, colocando-se de pé bruscamente, exclamou: Tu és o libertador, o Filho do Deus vivo. E os outros 12 apóstolos, assentados, levantaram-se e, em uma só voz, deram a entender que Pedro havia falado por todos eles. Depois, Jesus acenou-lhes para que se assentassem de novo, ficando ainda de pé diante deles para dizer: Isto lhes foi revelado pelo meu Pai. É chegado a hora em que deveis saber a verdade sobre mim. Mas, por enquanto, eu vos peço que não digais nada sobre isso a nenhum homem. Vamos embora daqui. E assim retornaram à viagem a Cesareia Filipe, chegando tarde naquela noite e parando na casa de Celso, que os aguardava. Os apóstolos dormiram pouco naquela noite. Demonstravam sentir que um grande fato havia acontecido nas suas vidas de trabalho do reino. Obrigado, Angeli. Nada. Eu acredito que vale a pena que nós voltarmos e para conversarmos, para discutirmos um pouquinho a respeito desse documento da Confissão de Pedro. Impactante, sem dúvida que impactante, muito forte. Eu fico imaginando, né, a grandiosidade de poder assistir uma cena dessa. Isso é algo que marca a pessoa. Mas eu queria ver se algum dos senhores aqui, alguma das senhoras, tem algum comentário, alguma reflexão, alguma coisa
para trazer a respeito desse texto aqui. Quem é o nosso Salvador? O Roberto, Ele está aqui, ele está realmente. aqui. Tá aí, tá aí. Eu, Roberto vai falar? Ou Ah, não? é, eu vou falar, Ah, assim, mas Egli. na verdade, saindo um pouquinho do texto, é o que me veio assim na hora que eu li, na hora que eu vi Jesus havia ido ao Monte Hermon, nas suas primeiras experiências com os assuntos do reino. E esse Monte Hermon sempre me chamou a atenção, porque ali ele viveu várias experiências importantes, né? E aí fiquei pensando aí, quando eu ouvi novamente essa alusão ao Monte Hermon, eu penso assim, será que ali não tem uma energia? Não, será que ali não é um lugar onde os seres intermediários ou os tá? Eu fiquei assim imaginando assim a vibração que esse lugar tem porque ali teve tantas experiências importantes espirituais de Jesus que não sei se a sede ali dos arcanjos, não sei. Eu fiquei nessa elucubração e me perdi um pouco no texto, depois que eu fui retomar e prestar atenção novamente, né? Então, eu só queria compartilhar isso. E acho bem importante, acho que foi um momento assim bastante interessante esse encontro ali com os apóstolos e a pergunta que ele faz e o ímpeto de Pedro de responder, né? Só queria comentar um pouco isso, porque trouxe isso, essa alusão para mim. Obrigado. Obrigado, Egli. Será que essa pergunta ela é tão instigante? Quem os homens dizem que eu sou? E para vocês, quem eu sou? Será que algum de nós aqui teria uma resposta diferente para oferecer a Jesus à medida que ele nos abordasse naquela época? Ou nos abordasse hoje e fizesse a mesma pergunta? Quem para nós é Jesus? O Roberto levantou a mão. Quer trazer alguma coisa para nós? Por favor, Roberto. Olha, eu quero trazer uma interpretação do que significa quando Pedro falou que Jesus é o Filho de Deus vivo. O que significa ser filho do Deus vivo? O que significa uma religião viva? O que significa a verdade viva? Isso que eu quero comentar. Tem uma passagem que fala que a verdade é viva. A verdade ela não pode ser aprisionada em dogmas, em códigos de conduta. A gente adora uma verdade viva, um Deus vivo. O que significa isso? É só isso que eu quero comentar. É o seguinte: o que é verdade? No meu entendimento, a verdade é uma realidade que é sempre a mesma. Sim. A mentira, a ilusão, ela muda com o tempo. Aquilo que é verdadeiro é sempre aquilo. É uma realidade, digamos assim, a verdade absoluta é uma realidade eterna. É como a pessoa de Jesus Cristo, mesmo hoje, ontem, sempre. Então, a verdade, ela é em si uma realidade eterna. E a verdade viva é uma realidade eterna de um ser vivo. Por exemplo, o ajustador do pensamento é uma verdade viva. Então, é um ser vivo que é eterno e que vive em nós. Então, filho do Deus vivo, que foi a resposta de Pedro quando Jesus perguntou: o que vocês dizem que eu sou? Pedro falou: você é o libertador, o filho do Deus vivo. No meu entendimento, significa que Jesus Cristo
Ele estava numa constante relacionamento íntimo com a pessoa viva de Deus. Era constantemente. Tudo que ele falou, que Deus, o nosso melhor amigo, vive no meu coração, ele vivia isso a cada pensamento, a cada decisão. Quando ele falou, eu e meu pai somos um, quem vê a mim, vê o meu pai, eu acho que ele vivia isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ele estava em comunhão íntima com Deus, como uma pessoa, ele conversava. Essa que eu creio que é a religião de Jesus. É uma comunhão íntima, ininterrupta, com a pessoa viva de Deus, no altar do coração da alma de Jesus Cristo. Então, eu queria, isso é o que eu tenho a somar. A Egli comentou do Monte Hermon, e eu também tinha uma curiosidade, só quero falar uma coisa. Parece que a ONU ela tem um posto lá no Monte Hermon, onde Jesus fez a batalha dele, conquistou a soberania do universo. A ONU tem um foco bem lá no Monte Hermon. É isso. Obrigado, Roberto. Lília? Eu também fico pensativa, eu já pensei, porque o livro fala nesses pontos magnéticos, né, que planetários, que eles são referência, eu acho que para pouso de serafins, né, de transporte, e eu acho que o Monte, quer dizer, dá até para dizer que a gente tem certeza que o Monte Irmão é, né, porque e depois toda essa região, tudo aconteceu no Oriente Médio, no Oriente Médio como um todo. Então, quer dizer, ali surgiu a vida, né? Ali o príncipe planetário, veio o príncipe planetário, ali Adão e Eva, tudo aconteceu ali. Jesus ali. Né? Agora, temos outro ponto E magnético todas as importante. encrencas também continuam acontecendo, né, Lívia? Continua acontecendo, por quê? Né? Bom, São Paulo falava, né, que é uma guerra, que há uma guerra, né? Então, não sei, mas que sabe-se que o Caligasta está por aí, né? Então, eu acho que ele deve estar com as suas maquinações também, não deve estar quietinho, e muitas pessoas já estão, né, estão assim, aliadas a ele, acredito, porque que tem de coisa errada no mundo não é brincadeira. E nos incomoda, apesar de ser questões pontuais, nos incomodam, porque nós queremos ver paz. Nós somos, a maioria de nós somos o povo da paz, todo mundo fica admirado, não, guerra, não. Ninguém quer guerra, né? Então, por isso. E quando, vamos dizer assim, eles ficam muito ainda incomodados, vamos dizer assim, com Jesus. Porque todo o evangelho, toda a religião, eu acredito que Caligasta ainda fica muito incomodado, ele fica incomodado, quer atrapalhar ainda de alguma maneira, né? Ai, mas eu queria falar outra coisa, mas também isso, né? Sobre Pedro, sobre o que ele falou lá, né? Tu és o libertador, com L maiúsculo, e és o Filho de Deus. Então, eu acho que Jesus disse, né? E quem revelou isso a vocês foi o Espírito ajustador do pensamento, o Espírito, né, de Deus. E deve ter ficado muito feliz, porque pela primeira vez, vamos dizer assim, não sei se eu estou, mas pela primeira vez os apóstolos disseram assim algo que deixou, acho que Jesus feliz, porque Jesus sempre dizia, nossa, mas vocês não entenderam a mensagem, né? E tal, e tal, e tal. E a gente notou também que eles acreditavam que Jesus era a reencarnação de algum profeta. Interessante isso, né?
achavam que era Elias e tal. E outros profetas lá achavam que Batista. tinha reencarnado, né? João Batista, imagina, João Batista mal tinha morrido. E então, eu acho que foi assim, uma alegria para Jesus ali, nesse momento em que ele estava se sentindo perseguido, né? E ele tinha dito anteriormente para os apóstolos que tivessem coragem, né? Que tivessem coragem. Agora, esse libertador, o que que significava para eles esse libertador? Porque ele estava vendo, né? Que Jesus estava sendo perseguido. Então, quem sabe ele estivesse pensando, nossa, Jesus está reagindo, né? Ele está indo contra esses poderes que querem destruir até com o povo judeu. Foi um momento, como o Milton falou, foi um momento bastante importante, emocionante para Jesus, né? E para todos eles também, porque todos se levantaram, todos reconheceram que Jesus era o Filho de Deus, porque não era fácil dizer que era o Filho de Deus, era quase uma heresia para os judeus. E era isso que eles eram contra. Como que você se declara filho de Deus? É como se nós, para algumas pessoas ainda, se nós falarmos que nós somos filhos de Deus, para algumas pessoas eles vão achar, como assim? Filho de Deus não é só Jesus, né? Mas, não sei, quem sabe seja mais. Eu acho que em 1900, acho que na década de 80 do século passado, alguém disse numa entrevista que era filho de Deus. Ai, como é que é o nome da pessoa? E as pessoas começaram a dizer, como assim ele fala que era filho de Deus? Como que ele está falando que é filho de Deus? Né? Puxa, é uma pessoa muito famosa na Inglaterra, não me recordo o nome agora. Mas ele falou numa entrevista. E ele ficou marcado por aquilo, né? Porque se declarava filho de Deus e todos nós somos, né? Através reconhecer Deus nos ensinando que é Pai de todos nós, Deus é Pai de todos nós, então somos irmãos de Jesus Cristo também, somos filhos de Deus, e sabemos que somos filhos do próprio Jesus, ele que nos criou, ele é o nosso Criador, né? Somos irmãos e somos filhos, e é muito lindo. Então, mas dizer aquela época que era filho de Deus era uma coisa assim bastante vamos dizer, importante, lógico que é importante ainda, mas se declarar filho de Deus teria que ser bastante corajoso. É, quando eu te ouço, Lilian, eu faço uma reflexão que também traz um pouco do Roberto, né? Porque fica essa pergunta aberta. É interessante, a pergunta de Jesus é uma pergunta aberta, né? Não é uma pergunta fechada. E que eu acho que cabe à humanidade dentro dela, para a gente acessar uma situação que é assim, tá, eu sou filha de Deus, e o que mais? Eu acho que fica muito vago, né? De um ponto de vista assim do que é essa religião viva, constante, que nos leva à evolução. Então, o que eu reflito é assim, é que essa resposta ela há de ser respondida ao longo da vida de cada ser humano. O quanto cada ser humano é capaz de se abrir para a experiência viva dessa religião viva dentro de si, que diz de uma abertura de um campo que não cessa, não se finda, que é assim, como eu recebo, como eu sou permeada pelo que chega aqui dentro de mim, pelo que fala comigo, pelo que me desperta, pelo que me torna capaz de compreender o mistério,
das coisas que eu não sei, mas que eu posso vir a descobrir num processo que não se finda. E aí eu acredito que está a resposta, que não está pronta, né? Não está pronta em ninguém. A Então, gente, Yara, mas quando a gente lê o livro de Urântia, quando a gente descobre em todas as suas páginas, né? O primeiro documento é o Pai Universal. Quando você lê esse documento, que não sei quem, acho que foi a Ivanil que falou, né? Você se emociona pela beleza do que está escrito ali, né? Você se reconhece, sabe? Você se reconhece naquelas palavras, né? Como você mesmo diz, né? Ressoa em você aquilo. Pelo menos em mim, né? Foi assim. Então, já no início, você diz assim, nossa, mas que grandeza de cada um de nós, sabe? É uma grandeza, lógico que você tem que corresponder a isso. Mas quando você se sente assim tão elevado, né? Porque a religião, que fala a religião? Você é um pecador, você tem que se converter, e tudo começa com aquela ladainha, né? Que não acaba mais, te deixa lá no chinelo. Então, e vem esse documento e fala, não, né? Você é filho de Deus, você tem, assim, toda a congelou, potencialidade de se tornar, congelou aqui para mim. de se tornar realmente, sabe? Porque a princípio nós somos filhos de Deus pela fé, né? Pela fé que nós temos. Mas quando essa fé se torna viva, se torna vida, se torna transformação, se torna uma transformação de vida, então realmente você se tornará um filho de Deus, porque você vai para as morôncias e daí cada vez e o processo de evolução continua, né? Então, eu sinto assim, sabe, Yara? Eu também sinto exatamente assim, é isso que eu disse. Às vezes a minha maneira é mais pessoal, mas e às vezes não trago a referência assim do livro por desconhecê-lo, né? Assim nessas passagens e ao mesmo tempo agora eu digo para você que o que você traz ressoa em mim. Eu me sinto entendida, sabe? E é isso que eu estou chamando de vivo dentro de nós, que vai se estabelecendo e sendo conhecido e reconhecido em nós, pelo que a gente vai descobrindo num processamento mesmo, que muitos podem Verdade. encontrar pelos documentos de Urântia e muitos podem encontrar pela sua própria experiência, né? Uhum. Mas foi bom te ouvir. Foi bom Tá. ouvir todos vocês. Roberto, Olha, eu, eu teria algo a dizer como eu percebo o nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu quero acrescentar algo à resposta de Pedro, porque Pedro falou assim: Você é o filho do Deus vivo, você é o libertador. O que significa ser o libertador, no meu entendimento, da revelação da verdade no livro de Urântia? Jesus ele disse que não era o Messias, um libertador político e um rei temporal, mas ele era o libertador. Em que sentido eu creio que ele era o libertador? Olha, tem um documento, eu acho que é o 91, que fala de 7 níveis da salvação. E os 2 primeiros níveis de salvação, eu creio que eles são o libertador que Jesus é. Não sei se vocês se lembram desse documento, mas vai dizendo a religião que Jesus Cristo viveu, os níveis que ele chegou e a salvação que ele nos deu. Aí a primeira salvação é assim, ó: salvação das algemas materiais pela filiação a Deus que é Espírito. Então Jesus Cristo revelou a pessoa espiritual de Deus e disse que nós somos filhos dele.
ele é um libertador das algemas materiais das leis físicas. Ele revelou que nós temos um Pai espiritual, e a liberdade do espírito transcende as amarras das leis mecânicas do universo material, das algemas materiais. Então, ele é um salvador, um libertador das algemas materiais. A segunda libertação é no nível da mente. Aí o revelador diz: salvação da escravidão mental, intelectual, pelo conhecimento da verdade, a verdade que vos libertará. Então, ainda hoje, Jesus Cristo é o doador do Espírito da verdade. E conhecer a verdade eterna na nossa mente nos liberta da escravidão mental. Então, nesse sentido, eu creio que Jesus Cristo é um libertador. Ele nos liberta das algemas materiais e nos liberta da escravidão mental pela presença viva da verdade que ele é. Agora, como eu vejo Jesus Cristo? Olha, é muito grande, mas eu vou dizer algo da minha experiência, tá? Eu, no interior do meu coração, quando eu penso em qualquer pessoa, seja uma pessoa humana, ou seja uma pessoa divina, ou mesmo uma pessoa de Deus, me vem algo. É uma experiência pessoal. Eu penso na Mãe Divina, eu sinto algo. Eu penso no meu serafim guardião, eu sinto uma presença. Eu penso em cada pessoa que eu amo, cada pessoa eu sinto algo. Então é como se fosse aquela pessoa para minha pessoa. E eu viajo. E o livro de Urântia revela que o Filho Criador, eu gosto de chamar ele Jesus Cristo Miguel, porque Jesus em francês é eu sou. Ele é muito grande, mas diz que o Filho Criador, ele descende do Pai Universal e do Filho Eterno, da primeira e da segunda pessoa da deidade, lá no paraíso. E que ele é, para nós, o Pai Universal e o Filho Eterno, unidos numa pessoa só. Então, qual é a minha experiência quando eu penso em Jesus? Às vezes eu viajo, aí onde você quer estar? Aí eu quero estar com o Pai Universal, aí eu penso que eu estou lá em cima. Aí quando eu olho assim para a luz, na verdade é Jesus Cristo. Eu achava que eu já estava lá no paraíso, aí vem aquela voz da alma, sou eu. Então, ele é o Pai Universal. Ele é o Filho Eterno para a gente. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é a pessoa do Pai Universal para todos nós nativos desse universo. Ele é a pessoa do Filho Eterno para todos nós. Deus, as duas pessoas da Trindade, a primeira e a segunda, estão conosco na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Pai e o Filho, unidos numa pessoa só. Aí o pessoal vai reclamar. E a terceira pessoa? É a ministra divina. Então, eles estão aqui, os três com a gente. Só que fica mais simples, porque em vez de ser três progenitores divinos, é só dois. É o Pai e Filho, Jesus Cristo Miguel, e a Mãe Espírito Santo, o nosso Pai e nossa Mãe Divina.